Pessoal, vim aqui desejar para vocês feliz ano novo. A gente gravou esse vídeo com antecedência para poder me liberar para vocês, mas feliz ano novo. Que 2024 seja um ano excelente para vocês. Que tudo que passou em 2023 foi positivo, ou para a gente aprender alguma coisa difícil que a gente passou, ou coisas que a gente tinha como objetivo a gente conseguiu cumprir. Então, feliz ano novo. Olhar para frente, mais uma volta aí da Terra em volta do Sol. Eu costumo dizer também que é engraçado porque as pessoas fazem coisas no ano novo, mas nada mais é do que um movimento contínuo, né? Porque passou daquela data que tudo vai começar de novo. Basicamente, a gente está em um movimento o tempo inteiro, mas eu acho que essas datas são boas para a gente parar para pensar, acho que tem vários benefícios. Beleza? Pessoal, vou contar de um caso clínico meu, a gente trouxe um tema de dia 1º de janeiro, aqui não sei se vai ser exatamente dia 1º, mas o primeiro vídeo de janeiro, que é sobre cisto hemorrágico. O que é o cisto hemorrágico? Qual que é o quadro clínico? O que fazer? Quais são os riscos? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, imagina que uma paciente me ligou com uma dor muito súbita. O cisto hemorrágico é uma dor súbita que a paciente tem, que parece uma dor enfacada, que as pacientes falam. Parece que você tem uma complicação ali muito aguda em um dos lados da parte baixa da pelve. E lembra em várias situações ali a apendicite aguda, que é uma doença que pega o apêndice, né, que é um órgão ali que está bem na ponta do seco. Mas, basicamente, o cisto hemorrágico de ovário, ele é uma doença que aparece no meio do ciclo menstrual. Então, mais ou menos, a paciente vai estar ali no 14º, 15º, 16º dia do ciclo. E ele é uma complicação de uma ovulação. Então, para falar um pouquinho sobre isso, qual que é o quadro clínico correto e quais são os principais riscos, eu vou voltar um pouco para dizer o que é o ciclo folicular, como o paciente recruta folículo, para vocês entenderem ali o que é o cisto hemorrágico, tá bom? Imagina o seguinte, a paciente todo mês, no ovário dela tem ali 100, 150, 200 folículos que são prontos para serem recrutados. Essa é uma dinâmica folicular que a gente fala bastante aqui no canal, que é uma dinâmica que está ligada à ovulação, que está ligada à reprodução humana. Mas basicamente é um folículo que é recrutado através de um hormônio chamado de FSH e ele vai começando a crescer devagarzinho. Existem vários motivos endócrinos, acho que a intenção aqui do vídeo não é explicar todos eles, mas existem várias causas desse folículo quando ele cresce, que ele não ovula. Ou quando ele vai ovular, ele sangra dentro dele. Então, o cisto hemorrágico de ovário nada mais é do que um óvulo, ali um folículo que ia ovular e não ovulou de forma adequada, ou ovulou de uma forma muito exacerbada, que sangrou dentro da estrutura dele. Em vez de ele formar um corpo lúteo, que é essa estrutura que produz progesterona, ele forma esse cisto hemorrágico de ovário. Então, primeiro, ele é uma coisa cíclica, o paciente pode ter no meio dos meses, mais ou menos ali no meio do mês. Está ligado à ovulação e é uma dor que a gente já falou, uma dor enfacada, uma dor muito súbita. O grande problema é quando esse cisto começa a crescer, e ele pode romper. Esse é o famoso cisto hemorrágico de ovário. É o cisto de ovário que sangrou dele, teve uma hemorragia ali dentro, né, teve um sangramento dele, e ele se tornou roto. E aí a gente entra numa complicação grave do cisto hemorrágico de ovário, que é o cisto roto de ovário. Então, Luiz, qual que é o quadro clínico? Basicamente, a paciente vem ali recrutando folículo, vários probleminhas endócrinos, como a gente já falou, né? Quais são eles? Estresse, por exemplo, é uma causa bem comum ali de cisto, na paciente recruta um folículo e não consegue ovular de forma adequada. Ela descoordena ali a parte hormonal, estresse. Por exemplo, pacientes que têm baixa reserva ovariana, então o FSH da paciente já está muito alto, e a paciente cresce esse folículo muito rápido, ela não consegue ovular de forma adequada, ou seja, algumas outras causas endócrinas que fazem com que a paciente forme ali o cisto hemorrágico de ovário, ou muitas vezes uma ovulação normal, né, sem nenhum problema endócrino, pode também formar o cisto hemorrágico de ovário, tá bom? Quais são as principais complicações, então? Acho que uma delas é o cisto hemorrágico roto de ovário. Então, qual que é o problema? A paciente ovula, sangra dentro dessa estrutura e ela faz o cisto hemorrágico. Ele vai crescendo, chega uma hora que ele pode romper, e aí a paciente vai sangrar para a barriga, ali para a parte pélvica, e o cisto hemorrágico de ovário, ele é um problema, porque se a paciente não parar de sangrar, ela continuar sangrando, ela pode ter repercussões do sangramento na barriga. Então, são todos os choques hipovolêmicos que a gente fala, as hemorragias muito volumosas, que a paciente pode ter problema, tá bom? Então, essa é uma das complicações. Uma outra complicação bem rara que pode acontecer é a torção de ovário pelo cisto hemorrágico de ovário. Então, esse cisto cresce, sangra ali dentro, e o peso do próprio cisto
faz com que o ovário torça dentro do mesmo eixo dele. Isso, as torções anexiais são bem graves, porque causam isquemia. Então, a paciente, além do cisto hemorrágico de ovário, ela pode ter uma isquemia, pode ter um infarto ovariano, assim por diante. Tá bom? Isso dá alguma repercussão no longo prazo? Pouco provável, mas uma das principais evoluções disso é precisar operar. Se essa paciente não para de sangrar, você precisa operar o cisto hemorrágico de ovário. Aqui vem um ponto interessante. Grande parte dos tratamentos do cisto hemorrágico de ovário são condutas expectantes, ou seja, não precisa fazer nada. Não precisa operar, não precisa fazer nada. Mas você precisa observar que uma porcentagem dessas pacientes vai precisar de cirurgia, tá bom? Principalmente se ela descompensa do ponto de vista hemodinâmico. Então, completando aquele caso que eu falei para vocês, assim, recentemente uma médica, que era minha paciente, fez um cisto hemorrágico bem grande de ovário, se não me engano tinha 9 ou 8 centímetros, e a gente internou ela para fazer analgesia, acompanhar a dor dela, acompanhar o sangramento, ver se ela precisava de algum tipo de intervenção, e a gente acompanhou por ultrassom o cisto, às vezes acompanhando com outras imagens, e a gente viu que ela não teve nenhuma repercussão, não teve torção, não teve cisto hemorrágico de ovário, nem cisto roto, nenhuma outra repercussão que podia acontecer. Agora, a dor é bem importante, acho que a principal coisa para você tratar no cisto hemorrágico realmente é a dor, e observar ali se a paciente vai romper ou não, se ela vai ter alguma repercussão hemodinâmica. Como é que trata, Luiz, para terminar? Então, ou quando tem expectante, que a gente falou, você não faz nada, você só observa e faz analgesia anti-inflamatória, ou você opera o cisto hemorrágico de ovário. Do ponto de vista clínico, o que fazer? O anti-inflamatório é uma arma terapêutica bem importante. Por quê? Porque os inibidores da ciclooxigenase, que é uma enzima, né, os anti-inflamatórios caem nessa classe de inibidores da ciclooxigenase, eles, quando você inibe essa ciclooxigenase, essa COX que a gente fala, ela produz vários marcadores ali de prostaglandina que são causas de vasodilatação. Então, quando os anti-inflamatórios, como inibem essa enzima, a prostaglandina não existe ali no meio, então você acaba causando ali vasoconstrição. Em sangramentos, né, hemorragias, cisto hemorrágico de ovário, a vasoconstrição faz todo sentido para conter o sangramento. Então, um dos tratamentos é o uso de anti-inflamatório. A segunda coisa são as analgesias. A paciente tem muita dor, então você tem que usar algum tipo de analgesia que não cause muita hipotensão. Você evita os analgésicos que caem a pressão ali. Por exemplo, altas doses de dipirona pode fazer isso, assim por diante. Beleza? Pessoal, cisto hemorrágico de ovário é uma dor bem forte no meio do ciclo, como pode romper, como a gente já falou. E o final, o último tratamento, como que você evita essa paciente já teve cisto hemorrágico e pode ter de novo? Normalmente você dá bloqueio para ela através de hormônios, você usa pílula anticoncepcional para a paciente. Você diminui a concentração ali dos folículos recrutados, ela passa um tempinho sem ter cisto hemorrágico e muitas vezes essas coisas se ajustam, as pacientes não têm de novo. Tá bom? Isso não significa que se você der pílula para ela, ela pode não ter de novo. Foi um evento ali que nunca mais vai acontecer. Agora você vai ter que ficar de olho porque a chance de acontecer é alta nas pacientes que já tiveram um caso anterior. Beleza? Pessoal, de novo, feliz ano novo. Que vocês estejam aí com a gente em 2024. Que o nosso canal chegue em 20 mil inscritos. A gente tem 10 mil inscritos. No final do ano que vem a gente quer ter 20 mil inscritos. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Passa para todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal. Um abraço. Vejo vocês por aí. Tchau.